Graças a Paz, igreja, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, conversando com vocês, falando para essa igreja. Eu tenho uma ligação afetiva com essa igreja muito grande, e a ligação é tão forte que quando eu comecei a vir para essa igreja, eu tinha 5 anos de idade, era no templo antigo da igreja, nós não tínhamos esse templo, ele era térreo, e vejam só, quando eu tinha 8 anos de idade, na véspera do culto de inauguração desse templo, num sábado, eu vim para cá para fazer a faxina desse templo. Eu vim aqui, eu limpei o chão dessa igreja para o culto inaugural. Então a ligação é muito forte com essa igreja. Não só a ligação em relação às atividades que eu desempenhei aqui, mas das pessoas com quem eu cresci aqui, pessoas que foram verdadeiros, modelos para mim, amigos com quem eu cresci. E é muito bom, é uma satisfação muito grande quando você tem o chamado dos dízimos e das ofertas, e aí você vê pessoas vindo aqui, você conhece aquelas pessoas, algumas com andar já um pouco mais trôpego, mas aqui vindo para a igreja, então é algo assim, alegra muito o meu coração, me dá muita satisfação. Então vejam só, eu estava conversando com o Paulo Sérgio, durante essa semana, e Deus tinha colocado uma palavra no meu coração, e eu gostaria de começar essa palavra dizendo o seguinte: domingo à noite, normalmente a semana do crente, ela tem o domingo à noite, você vem para o culto, você vai para casa, quando chega em casa ainda dá tempo de assistir o Fantástico, aquela musiquinha extremamente depressiva. Você escuta aquela música do Fantástico, você já sabe que no outro dia tudo vai começar, a labuta vai começar. E o último quadro do Fantástico são os gols do Fantástico. É quando mostra os gols da rodada. E aí, o jogador que faz 3 gols tem direito a pedir música. Quando ele faz 3 gols, aí ele pode pedir a música que ele quiser. E aí eu quero trazer uma comparação para a Bíblia. Elias foi um desses jogadores. Elias, se fosse no dia de hoje, ele estaria muito acima de Messi, de Ronaldo, de Neymar. Elias, ele era cheio do poder de Deus. E lá, naquela época em Israel, o negócio estava pegando na época dele. Era mais ou menos, fazendo outra analogia com futebol. Fazendo analogia com futebol. Na época de 94, o Brasil estava para não ir para a Copa, tinha o último jogo contra o Uruguai, aí o pessoal chama Romário, que Romário resolve. Pois parece que era essa a situação naquela época, em Israel. A situação estava muito difícil, então Deus, deixa eu chamar Elias, que Elias vai resolver. E naquela época, nós tínhamos um rei, Acabe, sua esposa, Jezebel, e eles não eram tementes a Deus. Eles eram tementes a outro Deus, que era Baal. E eles, de fato, zombavam de Deus. E eles não queriam saber de Deus. E Elias resolveu desafiá-los. E Elias chegou e disse: olha, vem todo mundo aqui para o Monte Carmelo. Vamos para cá. Aí vieram 400 profetas de Baal. E só Elias lá. Vamos lá, bote sua oferenda aí. E aí vocês podem orar para o seu Deus, para que queime essa oferenda. E a Bíblia fala, em 1 Reis 18, aí a Bíblia fala: rapaz, olha, o pessoal de Baal, os 400, passaram a manhã inteira arrodeando lá, e chegou um momento que eles começaram a gritar e começaram a cortar os seus corpos para ver se acontecia alguma coisa, e nada aconteceu. Aí Elias: agora é a minha vez. Só que porque as coisas com Deus, elas não são de qualquer forma, elas têm que ter, uma dramaticidade, que é para não ter dúvida de que é Deus. Então, o que Elias faz? Por favor, cave aí, um poço em volta do altar. Cave um poço, por favor. Eu quero que esse poço, ele seja largo em 2 medidas de semente. O que são 2 medidas de semente? Você vai plantar, você não pode colocar uma semente bem do ladinho da outra, tem que ter um espaço, porque vai crescer. 2 medidas de semente. Agora derrama água em cima do altar. Aí derramaram.
derrama mais. Aí derramaram. Que é para ensopar mesmo a oferenda, né? O cordeiro. Coloque por uma terceira vez, porque eu quero que transborde do altar e encha o poço todo ao lado. Fizeram isso. Aí Elias chega e diz assim: por favor, Deus, mostra quem você é. Consome esse sacrifício, essa oferenda aqui. Aí veio um fogo do céu. Consumiu o cordeiro, o altar e toda a água que havia ali. E estava tendo uma grande seca. Olha, primeiro gol, viu? Não vamos perder a conta. Primeiro gol. Aí, pá, acontece isso. Aí estava tendo uma grande seca em Israel naquela época. Uma grande seca. E aí Elias chega e diz: olha, a partir de agora, naquele mesmo momento, a partir de agora vai chover, viu? Aí já viram uma nuvem vindo. Aí começa a chover. Segundo gol. Aí, Elias, para não se molhar, sai todo mundo correndo do monte, porque ia vir um toró mesmo, tá? E a Bíblia diz que Deus cingiu os lombos de Elias e ele correu mais rápido do que a carruagem do rei. Gente, 3 milagres, um atrás do outro. Esse é 1 Reis 18. Mas aí, 1 Reis 18 mostra a grandiosidade de Deus e mostra o que um homem é capaz de fazer quando ele se coloca a serviço de Deus. Quando ele chega e diz assim: eis-me aqui, eu vou resolver o problema. Eis-me aqui, em teu nome, eu vou resolver este problema. Isso é 1 Reis 18. Aí vem 1 Reis 19. 1 Reis 19 é para nos trazer a realidade e mostrar a natureza humana. Aí em 1 Reis 19, Jezebel, quando ficou sabendo de tudo o que Elias fez, disse o seguinte: quero matar esse cara. E manda um aviso: olha, eu quero Elias morto. Elias ouve falar isso, e o que ele faz? Foge. Elias foge. Eu só quero começar para vocês entenderem aqui a situação. Ele acaba de fazer 3 milagres. 3 milagres. Ele ouve falar que a rainha queria que ele morresse. Aí vem o medo, ele foge, e aí quando ele está fugindo, está numa caverna lá, aí chega um anjo e o acorda. Elias, acorda, come. Tinha lá, do lado dele, a comida. É porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não contextualiza. Eu queria só que vocês imaginassem isso. Você está fugindo, você está no meio do nada, chega um anjo, lhe acorda, coma. Aí, quando o anjo chega, acorda, coma. Qual é a resposta de Elias? Eu já estou pronto para morrer. Pode me levar. Vocês já pararam para pensar? Deus ele começa a se perguntar nesse momento: o que está passando na cabeça de Elias, pelo amor de Deus? Gente, eu dei poder para que ele fizesse 3 milagres. Ele ouve dizer que alguém quer matá-lo, ele foge. Eu mando um anjo para acordá-lo. Você está me entendendo? Porque eu sei que ele está com fome, ele está com medo. Eu quero mostrar que eu estou com ele, que eu estou ali, que nada vai faltar. E a resposta que ele me dá é: pode me levar. Estou pronto para morrer. Aí Deus chega, ele volta a dormir. Aí vem um anjo, novamente. Gente, nós temos o coração duro, viu? Aí chega o anjo, acorda, olha, levanta-te, anda.
caminha aí. Aí ele caminha pelo deserto. E quando ele caminha no deserto, ele chega, se esconde em outra caverna. Aí chega uma hora, né? Que, olha, Deus insistindo, viu? Chega uma hora que até Deus perde a paciência. Mas Deus ainda segurou a onda. E aí Deus chega, ao invés de enviar um anjo, ele pessoalmente vai para Elias, chega e pergunta: o que fazes aqui? Eu quero que você entenda essa pergunta. Essa pergunta é mais ou menos da seguinte forma: você tem um filho, e aí ele está fazendo uma traquinagem, digamos assim, era para ele estar na escola, e aí você foi caminhar na praia, enquanto seu filho está na escola, e aí você vê seu filho jogando bola ali na praia. É mais ou menos assim: ô fulaninho, que fazes aqui? É aquela pergunta, já, né? Sabe quando você está se segurando para não perder a paciência? Você está se segurando para não perder a paciência, e aí Elias responde. Aquele era o momento de dizer o seguinte: Senhor, olha, você tem razão. Olha, rapaz, que vacilo meu. Olha, poxa, eu fiz tanta coisa, eu consegui tanta coisa, e olha que ponto eu cheguei, meu Deus do céu, olha que ponto que eu cheguei. Senhor, me desculpa, me perdoa, olha, deixa eu voltar logo para lá, continuar fazendo todos os milagres que eu tenho feito em teu nome. Me desculpe, Senhor, olha, vou voltar agora mesmo. Sabe qual foi a resposta de Elias? Senhor, só fiz falar do teu nome, fiz tudo o que você me pediu, e qual é a minha paga? Estou jurado de morte. Poxa, aí vai reclamar com Deus. Aí Deus chega. Essa parte da Bíblia é muito bonita. É muito bonita porque ela tem muitos ensinamentos nesse momento. Aí Deus chega e diz assim para Elias: rapaz, eu vou dar uma lição nesse cara. Eu vou mostrar o meu poder, e além de eu mostrar o meu poder, eu vou mostrar para Elias como eu estou sempre ao lado dele. E a Bíblia diz o seguinte: eis que veio um terremoto poderoso. Ali é Deus, não é só chacoalhando a terra, não, é chacoalhando Elias. Mas Deus não estava nesse terremoto. Eis que veio um grande vendaval, que despedaçou os rochedos da montanha. Mas Deus não estava naquele vendaval. Eis que veio um grande fogo, mas Deus não estava naquele fogo. E a parte que é muito bonita que vem: e eis que vem uma leve brisa. Em outras traduções se diz assim: um sussurro. Um sussurro. Que fazes aqui? Existe uma explicação muito grande porque tem ali um sussurro, uma leve brisa. Que fazes aqui? E a grande lição que nós temos aqui nesse texto, sabe o que é?
você não pode escutar um sussurro de quem está longe de você. Você só pode escutar um sussurro de quem está coladinho aqui com você. Ali Deus está chegando para Elias e dizendo o seguinte: Elias, pode ter Jezebel, pode ter a ameaça que for, pode ter um grande terremoto, pode ter um vendaval, pode ter um grande incêndio. Elias, eu estou aqui, do seu lado. Aqui do seu lado. E você, Elias, rapaz, que fazes aqui? Aí esse era o momento de Elias fazer o quê? Ô Senhor, mas eu sou burro mesmo, né? O coração duro meu. Poxa vida! Olha, demorou, mas agora eu consegui entender. Obrigado, Senhor, porque isso que você fez, deu para eu entender, deu para eu pegar. Muito obrigado. A resposta de Elias: Senhor, fiz tudo o que eu fiz e olha a paga que eu tive. Como isso é possível? Como isso é possível, pelo amor de Deus? Como é que é possível que um profeta como Elias, que na realidade, ele nem morreu, ele foi arrebatado. Só 2 pessoas na Bíblia foram arrebatadas, Enoque e Elias. Ele foi arrebatado. Pense, o cara tinha todo o poder na mão. E eu quero só mostrar para vocês as contradições. Ele foge porque disseram que ele ia morrer. Aí o anjo vai acordá-lo, ele lá na caverna, e o anjo, quando vai acordá-lo, ele diz: pode me matar, eu quero morrer. Olha as contradições, vejam as contradições na nossa fraqueza humana. Aí depois de tudo isso, Deus chega para Elias, que falou, né, que fazes aqui pela segunda vez. Elias dá a mesma resposta. Sabe qual foi a resposta de Deus para esse comportamento de Elias? Deus chegou para Elias e disse o seguinte: Elias, faz o seguinte, você pode voltar, você volta para resolver tudo, tá? Você vai ungir Urias como rei, tá? E você vai pegar Eliseu para sucedê-lo como profeta. Você não quer? Não tem problema. A obra não vai parar. Quem está perdendo aqui é você, não sou eu. Eu não vou ficar mais aqui me desdobrando com você. Eu não vou ficar aqui batendo testa com você. Eu não vou ficar fazendo isso, não. Olha, acabou, tudo bem. Você teve seu tempo. Pronto, acabou. Você vá, pegue Eliseu e ele irá sucedê-lo como profeta. Só que aí existem uns desdobramentos aí que são importantes. O desdobramento é que uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia é Elias passando o seu ministério para Eliseu. E quando Elias vai passar o ministério para Eliseu, Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, você tem direito a um pedido. Qual é o pedido que você quer? Aí Eliseu responde: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias era bom. O cara fez muita coisa. Ele foi um dos maiores profetas. Ele foi tão grande, ele era tão íntimo de Deus, que ele nem chegou a morrer. Ele, foi arrebatado. E aí chega o cara e diz: olha, eu quero a porção
dobrada do teu espírito. Elias respondeu: uau, dura coisa me pediste. Mas está aí, você vai ter. Veja só, Elias poderia ter feito muito mais. Muito mais. O que ele fez foi muito. Mas ele poderia ter feito muito mais. Resolveu não fazer. E o que veio depois dele recebeu o dobro. Deus faz assim. Se você não fizer, a obra não vai parar. Porque a obra não é sua, não é minha, não é de Paulo Sérgio. A obra é de Deus. A obra não vai parar. Só que você vai perder a graça. Você vai perder a graça do que você poderia ter feito. E eu acho muito interessante que a música de missões, ela encerra, o verso que encerra a música de missões é: eis-me aqui. Vejam, eu não quero, em hipótese alguma, como cristão, que Deus chegue ao ponto de vir comigo e soltar a pergunta: Bruno, o que fazes aqui? Ou puxada de orelha. Eu não quero isso. Eu quero me adiantar. Eu quero chegar, para não receber essa pergunta, eu quero chegar e dizer: eis-me aqui. E aí, olha, só para vocês entenderem isso, nós não podemos estar, a vida, gente, é um clichê, né? Mas a vida é uma só. Como é que a gente pode passar a vida em branco? Nós temos uma missão. Nós temos que trazer pessoas para Cristo. Nós temos que impactar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que nós podemos passar a vida como espectadores? Como passageiros? Nós não podemos permitir isso. E aí você pode dizer o seguinte: mas o que eu vou fazer? Olha, o que for colocado para você fazer na obra, tem muita coisa para ser feita. Com certeza existe algo para você fazer. E se você entende que a sua contribuição não é muito grande, se você entende que a sua contribuição não é muito grande, que você não pode fazer muito, eu vou dizer que no reino dos céus a coisa funciona de uma forma diferente. Os caminhos de Deus, eles são muito longos. Os planos de Deus, eles têm várias casas, várias curvas, várias retas, retornos. Tem uma série de coisas, uma série de mudanças nos planos de Deus. Você nunca terá ideia do impacto das suas ações no reino de Deus. E eu vou trazer aqui uma prova. Quando eu subi aqui, eu estava procurando aqui algumas pessoas, né, no templo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona no reino de Deus. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. Aglaia, você podia se colocar de pé, por favor? Porque Aglaé, há 40 anos atrás, ela resolveu ser professora na escola bíblica dominical. Ela me deu parte da base para eu poder pregar aqui hoje para vocês. Norma, você poderia se colocar de pé, por favor? Acho que elas estão com medo. Poxa, tá falando a idade, meu Deus do céu. Mas olha, Norma, porque você teve paciência comigo há um tempo atrás, tá certo? No domingo de manhã, eu aprendi muito da Bíblia para eu poder estar falando aqui hoje. E existe uma lição que você deu sobre os heróis da fé que eu nunca esqueci. Um menino levado 10, 11 anos, ele nunca esqueceu. Muito obrigado.
Décio. Décio está aqui em cima. O Décio eu não consegui ver. Mas o Décio foi a única pessoa que teve paciência para ensinar. Olha só, Daniel Inácio, Bruno, Cariolano, Paulinho, Alfredo Júnior. Imagine, olha, nós éramos tão mal comportados que eles colocaram a sala da gente, a última do 3º andar, era uma sala isolada de todo mundo. Porque era a única forma. Saudosa irmã Virgínia, que aqui no domingo de manhã ela ensinava. E eu não posso deixar de esquecer a família da irmã Elvira. Paulo Sérgio, Fernando, Chico, irmã Elvira, Roberta. Muita paciência comigo. Muita paciência comigo, porque eu aprontava. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje pregando. Aí a criança que você traz para a igreja hoje, amanhã vai ser o homem que vai estar pregando aqui. E aí eu queria fazer, para nós encerrarmos aqui, só para um exercício bem rápido aqui. Eu queria que aqui todos levantassem aqueles que desempenham alguma atividade na igreja. Eu gostaria que todos aqui levantassem os que que desempenham alguma atividade na igreja. Você ou é um professor da EBD, um voluntário, alguma coisa, tal. Pronto. Fique em pé. Quem estiver do lado, por favor, agradeça essa pessoa porque ela está aqui te servindo. Você que está sentado, agradeça essa pessoa, porque essa pessoa está te servindo. Essa pessoa está te servindo. E aí tem uma outra que permaneçam de pé, viu? Os que trabalham pela igreja. Essa igreja chegou aonde chegou, sempre com alguns trabalhando. Não todos. Na igreja, nunca tivemos a maioria trabalhando. Como é que pode isso? Por que menos da metade se levantou? Por que não é a maioria da igreja? A igreja não é McDonald's, que você passa num domingo no drive-thru, você pega o seu alimento espiritual e vai embora. Não é? Não é isso. E aí eu quero deixar... Estou dando puxão de orelha, né? Eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo para você que está sentado é que fazes aí sentado. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu queria te dizer o seguinte... Trabalhar para Deus é muito recompensador. Eu imagino o orgulho de Aglaé de me ver aqui, de Norma de me ver aqui, de Décio, de Paulo Sérgio, Fernando. Paulo Sérgio e Fernando, eles devem estar pensando, rapaz, o sangue de Cristo tem poder. Eles devem estar pensando isso. Mas olha, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte... Sempre foi assim, historicamente, nas igrejas. Menos da metade é que carrega a igreja. E nós construímos isso. Olha só. Nós construímos isso. Quantas congregações construídas. E se todos nós aqui estivéssemos de pé? O que seria? Onde nós chegaríamos? Esse é o momento que você tem. Eu gostaria de chamar a ministra de louvor, não sei se o Sandro, tocar uma música inspiradora. Esse é o momento que você tem. Olha, a gente não quer, poxa, Deus chegar para você. Você já pensou o que é isso? Deus chegar para você
ele te perguntar: que fazes aqui? E você resistir. Se Elias tivesse respondido de primeira, olha, Deus chamou a atenção, puxou a orelha: Elias, que fazes aqui? E Elias tivesse chegado e: Deus, me desculpa, eu vacilei. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe disso. Por isso que Deus insistiu tanto com Elias, que era cheio do Espírito. Você imagina o quanto Deus não insiste conosco, que assim, eu estou longe de ser Elias. Imagina o que Deus não insiste conosco. Então, é ok Deus chegar para você e te perguntar: que fazes aqui? Mas não espera Deus te perguntar pela segunda vez. Não faça que nem Elias. Se você está com alguém na igreja aqui te convidou: olha, dá para você trabalhar aqui na secretaria, dá para você ajudar aqui no ministério de evangelismo, dá para você ajudar no ministério de crianças. Poxa, não deixa Deus ficar insistindo com você, a ponto dele chegar e dizer para você: não, tudo bem, precisa vir não, pode não, precisa vir não. Então esse é o momento que, ao invés de você escutar, porque eu já estou perguntando aqui, né? Que fazes aqui? Já perguntei para quem está sentado. Mas não esperar uma segunda vez que Deus venha através de outra pessoa ou diretamente ao seu coração e perguntar: que fazes aqui? Evite essa pergunta. E de já, apenas diga com o seu coração o que já foi cantado hoje aqui. Ao invés de esperar a pergunta: que fazes aqui? Por que você já não diz: eis-me aqui? Quem é que está na caverna? Pode até você se sentir seguro, mas é hora de sair dela e entrar na caixa. A caixa é uma ilustração que eu usei. Aliás, ilustração não, foi verdade. Nos Estados Unidos, numa grande campanha evangelística, num estádio, né? Foi a época do momento do ofertório. Então, algumas pessoas percorriam as arquibancadas daquele ginásio, né? Daquele estádio, com caixas para que as pessoas colocassem oferta. E a biografia que eu li diz que uma menina pediu que abaixasse a caixa e ela entrou dentro da caixa. Ela disse: eu não tenho dinheiro, mas eu estou me oferecendo, eu estou sendo a oferta para que Deus possa fazer de mim uma missionária. A gente precisa acreditar muito naquilo que uma criança fala. Às vezes não pode ser algo de menino ou menina, mas pode ser algo tão profundo como a decisão daquela menina que persistiu e foi uma bênção a vida dela na obra missionária. A biografia diz que ela foi servir na África e quando faleceu, aliás, ou antes de falecer, pediu que o corpo dela fosse sepultado na África, porque os missionários americanos, eles voltam para o país depois da aposentadoria. E ela disse: eu quero ser sepultada aqui, o meu coração está aqui no meio de vocês. Então é hora de sair da caverna e entrar na caixa. Não existe melhor oferta, meus irmãos. A gente tira a oferta missionária, sim, é importante, mas a melhor oferta é você. Você é profeta e profetiza de Deus, que Deus levantou para esse tempo. Nós vamos orar com o Bruno e vamos dar depois contornos finais a esse culto. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. É tão bom, Senhor, poder falar da Tua palavra. É tão bom de compartilhar o Teu amor. Na embaixada, um dos embaixadores do Rei, existe um versículo que nós dizemos sempre em todas as nossas reuniões: o amor de Cristo nos constrange.
O amor de Cristo é tão grande, é um amor tão bom, que Ele nos embaraça, Ele nos deixa assim perplexos, Ele nos deixa sem graça. E como nós não mostrarmos esse amor para as outras pessoas? Como nós não sermos diferença positiva na vida das outras pessoas? Ah, Senhor, que essa igreja que eu amo tanto, igreja que eu nasci, igreja que eu corri aqui pelos corredores, pelos bancos, que eu fui para os acampamentos, essa igreja que eu amo tanto, que eu carrego tanto dentro do meu coração, que essa igreja ela possa sempre, Senhor, dizer: eis-me aqui. Amém, Senhor.